longo da história, o ser humano sempre buscou compreender o mundo ao seu redor. Perguntas sobre existência, sociedade, política, cultura e comportamento acompanharam diferentes civilizações durante séculos. Foi dessa busca pelo conhecimento que nasceram áreas fundamentais das ciências humanas, como a filosofia e a história. Neste trabalho, iremos apresentar aspectos dos cursos de filosofia e história, analisando suas características, formas de ingresso, importância acadêmica e contribuição para a sociedade. Então vamos voltar até a Grécia Antiga para conversar com dois dos maiores filósofos da história da humanidade e descobrir como funciona o ingresso em uma das áreas mais importantes do conhecimento humano. Olá, meu nome é Sócrates. Sou um filósofo grego, um dos filósofos mais importantes da história da humanidade. Marhaba, Usmi Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmed ibn Rushd. Sou mais conhecido como Averroes e fui um importante filósofo árabe que é citado até os dias de hoje. Desde a antiguidade, os seres humanos fazem perguntas. O que é verdade? O que é justiça? E foi dessa busca pelo conhecimento que nasceu a filosofia. A filosofia surgiu quando os seres humanos começaram a questionar o mundo ao seu redor. Ela influenciou a política, a ciência, a ética e até mesmo a forma como as sociedades eram organizadas. Mais do que decorar conceitos, os estudantes aprendem a interpretar problemas e desenvolver pensamento crítico. Escolhemos pesquisar o curso de filosofia da UFSC. A nota de ingresso varia entre, aproximadamente, 576 pontos e 754. Os estudantes passam provas de redação que avaliam capacidade crítica e análise. Cursos, alunos estudam lógica, conhecimento e comportamento humano. Também analisam filósofos, assim como nós, importantes da antiguidade, Idade Média, modernidade e contemporaneidade. A formação incentiva debates, pesquisas e reflexões sobre a sociedade. A filosofia não entrega respostas, ela ensina os alunos a pensar. Questionar o mundo é também uma forma de compreender melhor a nós mesmos. Agora vamos voltar ao presente, aqui no Colégio AZ Floripa, para ouvir a visão de uma professora doutora em filosofia e entender um pouco mais sobre essa área tão importante do conhecimento humano. Oi, eu sou a Feline, sou professora de filosofia, sou graduada, mestre e doutora em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Prof, por que você escolheu esse curso? Bom, na escola eu já sabia que eu ia ser ou de humanas ou das artes, que eu era muito ruim nas exatas. E na verdade assim, né, eu também vim de uma escola pública, eu tinha também noção de que que nem todas as escolhas, né, elas estavam tão disponíveis assim para mim, com relação à própria preparação que eu tive ao longo dos anos da escola e as condições também financeiras para isso. Mas eu estava muito contente em escolher alguma coisa que tivesse a ver com as humanidades e com as artes. E entre as humanidades, a que mais me atraiu no terceiro ano do ensino médio, que eu mais assim fiquei curiosa em saber mais e eu achei mais interessante para se estudar, era a filosofia. Então eu acabei escolhendo pela filosofia por isso. Quando você entrou na faculdade, qual foram as suas primeiras impressões? A minha primeira impressão é de que eu não estava muito preparada para isso. Na verdade, assim, eu gostava já de ler, de estudar e tal, porém, quando eu cheguei lá, era muito mais difícil, muito mais puxado do que eu tinha imaginado, mas logo fui pegando, assim, o jeito da coisa. E eu achei também muito interessante que a gente, além de estar estudando, né, os filósofos e tal, a gente tinha muito espaço para também pensar por conta própria, para discutir, né, as questões atuais, discutir as questões à luz dos filósofos também. Então foi uma experiência muito enriquecedora ter feito faculdade de filosofia, e eu acho que também é uma coisa que, independente da profissão que a pessoa siga, se ela tiver a oportunidade de estudar filosofia, seja por hobby também, né, é um grande ganho da pessoa, enquanto ser humano também. Tem algum filósofo que te inspirou na filosofia ou que tu mais gosta? Bom, eu gosto muito de estudar o Descartes, tanto que o meu mestrado, meu doutorado foi, né, sobre ele, mas eu me inspiro muito nas filósofas principalmente,
Então, desde 2020, mais ou menos, eu coloquei quase como uma missão para mim dentro da filosofia, tá falando de filósofos, tá dando visibilidade a elas. Tanto que eu comecei a criar conteúdos para o YouTube com relação a essa questão das filósofas, né? De trazê-las à luz, serem ouvidas, recontar a história da filosofia através delas. Então, assim, eu diria que o Descartes é um dos filósofos que eu mais gosto de estudar, sem dúvida, mas também, né, eu gosto de me inspirar nas filósofas, em todas as contribuições que elas trouxeram, mesmo que elas tivessem sido ao longo da história silenciadas. Você acredita que a sociedade valoriza corretamente a filosofia? Não, nem um pouco. Na verdade, assim, eu sempre digo que toda vez que eu falo que eu sou professora de filosofia, às vezes as reações, elas são adversas. Porque tem gente que vai achar muito legal, vai falar, nossa, poxa vida, né, que pessoa, sei lá, sábia, né, às vezes falam essas coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita gente que fala que não serve para nada, porque, de fato, ela nem necessariamente vai ter finalidades práticas como talvez outras áreas, né. Então, tem gente que fala que não serve para nada, ou que não dá dinheiro, ou que, enfim, né, ou qualquer outro estereótipo que vocês já devem ter ouvido falar ou já até imaginaram sobre a filosofia. Então, eu acho que tudo isso, junto com a própria desvalorização que tem para os profissionais de educação, deixa nós, enquanto professores, né, de filosofia, numa situação bem complicada. Verdade. Por último, um conselho para as pessoas que querem fazer esse curso. Bom, façam. Assim, eu acho que não dá para também romantizar, não é fácil. Muitas pessoas que se formaram comigo não trabalham na área, muitas pessoas que se formaram comigo fizeram mestrado, doutorado e continuaram não trabalhando na área. A gente existe uma demanda por professor de filosofia, mas nem sempre a gente tem professores de filosofia nos lugares, né? Então, muitas vezes o que acontece, e é em muitos ambientes que eu tô, é que eu sou a primeira professora de filosofia que os alunos têm, que é formada em filosofia, e não é que não existam, né? Tem professores de filosofia, mas eles não estão ocupando esses lugares, e é interessante sempre demarcar muito esse espaço e esse lugar do professor de filosofia formado, em filosofia também, né? Mas então, assim, acho que tem essas diferenças e é muito importante que a gente ocupe esses lugares enquanto filósofos e reafirme eles constantemente, né? Então, acho que isso são duas coisas. É um grande desafio e eu acho que a pessoa tem que se preparar para isso também e, ao mesmo tempo, né, essa consciência de conseguir ocupar esse lugar enquanto profissional da filosofia. E, assim, quem vai fazer filosofia, aproveitem muito o curso, porque quando você sai da faculdade de filosofia, você sai, né? Eu saí com 21 anos. Eu tinha muito uma sensação de que eu queria começar tudo de novo, porque eu entrei com 17, então, né, muita coisa que vi lá na primeira fase eu queria rever, porque era muito interessante, eu pensava que eu não tinha cabeça para aquilo. Então, na verdade, o que eu posso dizer né, uma frase do Epicuro até que diz que nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para ser feliz, assim como nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para filosofar. Então, por isso, foi importante ter feito lá, mas é importante continuar constantemente estudando, relembrando e se atualizando com relação à filosofia. Em seus trabalhos, a professora Feline de Souza investiga a relação entre corpo, alma, paixões e moral. No mestrado, analisou o pensamento de Descartes, destacando que emoções como alegria, tristeza e amor não são negativas, mas precisam ser bem conduzidas. No doutorado, ressaltou a importância de Elizabeth da Boêmia, filósofa que questionou Descartes e influenciou suas reflexões. Sua pesquisa também contribui para recuperar o protagonismo de mulheres que foram silenciadas na história da filosofia. Mas a nossa história não acaba por aqui. Para compreender os acontecimentos que transformaram o mundo, precisamos voltar no tempo, atravessar séculos de conflitos, fé e disputas por poder. Voltamos agora à Idade Média, quando exércitos marcharam em nome da religião e Oriente e Ocidente se enfrentaram em batalhas que marcaram gerações. Nossa jornada retorna às cruzadas. Meu nome é Jonathan Bill Felix. Meu nome
é Peter Paul. Desde os primeiros registros da humanidade, os seres humanos buscam compreender a sua trajetória. Como surgiram as civilizações? Por que acontecem as guerras? Como as sociedades se transformam ao longo do tempo? Foi dessa necessidade de compreender os acontecimentos que nasceu o estudo da história. A história nos ajuda a entender culturas, conflitos, mudanças sociais e a construção das sociedades. A história está presente em praticamente tudo no nosso cotidiano. Mais do que decorar datas e nomes, estudar história significa analisar acontecimentos, interpretar fontes e compreender diferentes perspectivas. O historiador investiga evidências para explicar como o passado influencia o presente. E sim desenvolve habilidades importantes como pesquisa, análise, crítica e argumentação. Escolhemos pesquisar o curso de História da UFSC. O curso forma profissionais preparados para pesquisar, ensinar e preservar a memória histórica. A nota de ingresso varia conforme o ano e a modalidade. Os estudantes realizam provas e redação que avaliam interpretação, leitura e capacidade de análise. No curso, os alunos estudam História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea. Também aprendem sobre História do Brasil, História da América, Patrimônio Histórico e Metodologia de Pesquisa. A formação incentiva a investigação científica e a compreensão dos processos que moldaram a sociedade. Além disso, desenvolve a capacidade de analisar o documento, interpretar fontes históricas e construir um conhecimento de forma crítica. A história não é apenas sobre o passado. Ela nos ajuda a compreender o presente e refletir sobre o futuro. Quando entendemos acontecimentos do passado, compreendemos melhor os desafios do presente. As decisões políticas, os avanços tecnológicos e as mudanças sociais têm raízes históricas. A história nos ajuda a desenvolver um pensamento crítico. E nos ensina a analisar informações, questionar fontes e compreender diferentes pontos de vista. Conheça, Pesquise, questione, compreenda. Mais uma vez, nossa viagem pela história continua. Agora, retornamos ao Colégio AZ Floripa para conversar com um professor doutor em História e aprofundar o curso que estuda o nosso passado, explica o presente e nos ajuda a compreender os caminhos do futuro. Olá, eu sou o professor Bruno, sou formado em História e atualmente faço um doutorado na UFSC em Filosofia da Educação. Professor, por que você escolheu esse curso? Eu escolhi História porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu entrei primeiro numa universidade particular em Direito e eu me decepcionei muito. Gostava muito de ler, mas me decepcionei com o ambiente da universidade. E aí eu resolvi fazer a universidade aquilo que eu gostava, daquilo que eu gostava de estudar. E das disciplinas do colégio que eu mais gostava de História, eu gosto muito de ler, então eu resolvi que eu ia fazer História para me tornar uma pessoa com mais conhecimento. E aí ao longo do curso, sem querer, sem saber que isso aconteceu, eu me apaixonei pela ideia de dar aula. Quando você entrou na faculdade, qual foi as suas primeiras impressões? A primeira impressão que eu tive foi quando eu vim para fazer a matrícula na universidade, que eu passei no vestibular, e vim fazer matrícula e eu disse, nossa, que gigantesco, que coisa diferente. Eu venho de uma cidade pequena, então o mundo da universidade era muito grande. Quando começaram as aulas, o que me surpreendeu foi a diversidade dos colegas. Então tinham vários colegas de diferentes lugares, com diferentes histórias, com diferentes vidas. Isso foi bem legal. Qual o período de história que tu mais gosta? Eu gosto muito da história do Brasil e gosto muito da história do Brasil colônia. Acho que tem bastante coisa que ainda hoje é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Legal. Quando tu vê alunos que pretendem fazer história, o que eles mais gostam, o que eles acham que eles vão ter no curso? Acho que quando um estudante pensa em fazer história, ele está realmente empolgado com o quanto mais do mundo ele pode conhecer, ou melhor ainda, né? Como ele pode tentar encontrar chaves explicativas para melhor interpretar a realidade atual. E na sua opinião, a sociedade reconhece e valoriza adequadamente a importância da história? Acho que não, né? Acho que a gente tem um discurso de que a história é importante, a história é significativa, mas na prática o saber das ciências humanas, da história, mas das ciências humanas como um todo, ele é desvalorizado. As pessoas acham que qualquer um que viu algum vídeo ou que leu 2 páginas pode dar um pitaco sobre como são as coisas e muitas vezes, inclusive, desvalorizam trabalhos sérios de historiadores porque as informações ali vão contra aquilo que elas acreditam, que elas sabem do senso comum. Né?
No curso de História tem muitos estereotipos, preconceitos que você percebe? É comum, e aconteceu inclusive, curiosamente, semana passada, uma estudante do terceiro ano veio dizer para mim, professor, estou muito feliz porque finalmente meus pais aceitaram que eu posso fazer o curso de História. Então, muitas vezes você tem estudantes animados para fazer o curso, mas desanimados com a perspectiva de trabalho. Então, essa é uma lógica da nossa sociedade, né? Por mais que a gente diga que a gente valoriza o professor, as profissões docentes são mal remuneradas e isso acaba afastando mentes brilhantes dessa área, né? Tem inclusive uma fala popular que diz o seguinte: quem não conseguiu ser bom vai ser professor. E acho que a gente precisa virar esse jogo, mostrando que a docência ela é uma profissão que exige uma paixão. Para que você faça bem ela, né? É necessário que você goste daquilo que você faça. E eu sempre incentivo a pessoa a fazer história ou fazer ciências humanas. Eu acho que mesmo que você não queira ser professor, e isso é algo absolutamente corriqueiro, né? Você percebe que não é isso que você quer, mas certamente você vai ter um conhecimento de mundo que vai te servir para o resto da vida. Então não é de maneira alguma um curso onde você vai esquecer as coisas. Por mais que você não lembre mais da Guerra do Peloponeso ou da Era Napoleônica, os ensinamentos que você tem em pensar as fontes, em interpretar as realidades, em lidar com os relatos e testemunhos, isso fica pro resto da vida. Em sua pesquisa, o professor Bruno Henrique Nischel investiga a importância do rádio na Florianópolis da década de 1950. A partir das cartas enviadas ao locutor Aldo Silva, o historiador revela a relação de carinho e proximidade construída entre os ouvintes, os artistas e os programas da época. O trabalho mostra que o rádio não servia apenas para informar e entreter. Ele transformava o cotidiano, criava vínculos e dava voz às emoções e aos desejos da população. Agradecemos sinceramente a todos que contribuíram para a realização deste trabalho e a todos que nos acompanharam ao longo desta jornada pela história e pela filosofia. Esperamos que este projeto tenha despertado novas curiosidades, reflexões e o desejo de conhecer ainda mais sobre esses cursos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.